Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor chama O Jardineiro que Chora. Ele fala sobre aquele crente que desviou, que afastou dos caminhos do Senhor, mas que ainda tem tempo de voltar. Existe só um jardineiro que chora ao ver caído no jardim uma flor, aquela que tanto zelou com carinho, agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuías o perfume no mais puro amor, porque deixastes que o vento do mundo tirastes você do jardim do Senhor, aquele que foi seu fiel jardineiro. Seus olhos parecem que vejo chorar ao ver sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Um bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são as plantações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado, a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta, soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parecem que vejo chorar ao ver sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda dá tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar, a sua cadeia ainda espera. Retorne para ocupar seu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristeza em Cristo, fazendo chorar.
não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, mesmo que a figueira não floresça e nem na tua terra cresça, há um Deus do céu olhando pra mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. O meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja quem da terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobreviva o mal, eu louvarei na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra desaparecer, e mesmo assim o meu louvor se encerra. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Amém, glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus com alegria no coração. Vou fazer mais um louvor para a gente estar entrando na palavra. Se isso não for amor, deixou o esplendor de sua glória, sabendo seu destino aqui, estava só e veio para dar sua vida por mim.
Está entregando os nossos louvores e adoração esta noite. Ainda um pouquinho de dificuldade, né? Na voz, um pouco rouco ainda. Mas Deus fazendo a obra. Glória a Deus. Vamos estar entregando os nossos louvores e adoração neste momento. Vamos lá, gente. Pai, nós apresentamos diante do Teu trono da graça, Senhor, em oração, em clamor e entregando os nossos louvores. Receba, Senhor, neste momento a adoração do Teu povo. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, toda a adoração, meu Pai. Obrigado por Tua presença. Obrigado, Senhor, por estar conosco. Obrigado, Pai, por se fazer presente com a Tua unção em nosso meio. E assim entregamos diante do Senhor toda a nossa adoração desta noite, todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Saúde os amados irmãos também que estão em casa, na paz do Senhor Jesus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Sejam todos abençoados. Parabenizando a irmã Solange, a Sol, que está fazendo aniversário. Que Deus abençoe ricamente. Glória a Deus. Vamos comigo no Evangelho segundo Mateus. Glória a Deus. Trazer algo, palavra revelada. Vamos estar orando também pelo esposo da Glória, né? Deve estar passando por algum problema. Deus está no controle de todas as coisas. Amados irmãos, Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, a cura de um lunático, a partir do 14. Mateus 17, 14 ao 21. 14 ao 21. Vamos trazer alguma revelação sobre essa palavra esta noite, que vai nos ajudar. Do 14 ao 21, vai nos ajudar no nosso crescimento. A teologia é importante, amados irmãos. Aprofundar na palavra de Deus, aprender, é muito bom. É muito bom para a igreja. Aprofundar, né? Aprender sempre mais da palavra. Está escrito assim, acompanha comigo, você em casa também. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E desde aquela hora o menino sarou. Glórias a Deus. Vamos orar, Pai. Nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Nós estamos pedindo neste momento, Senhor, a palavra revelada. Nós estamos pedindo a interpretação do texto, Senhor, através do Espírito, que sabe de todas as coisas. Senhor, tira agora toda a distração, penetra no mais profundo da mente e do coração de cada um, Senhor, que vai ouvir essa palavra, que possamos receber, Deus, o que o Senhor tem para nós nesta noite, para crescimento, para edificação da Tua igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Todos bem-vindos, todas bem-vindas também, todas. A cura de um lunático. Amados irmãos e irmãs do Senhor Jesus, aqui, este lunático, né, é o título que está na nossa Bíblia, na minha Bíblia, não sei se nas outras estão diferentes. Na verdade, era uma pessoa que estava possessa de um demônio. E esse demônio, ele pegava este jovem, né, este menino, este rapaz, e jogava ele para tudo quanto é lado, tanto na água quanto no fogo. E a Bíblia nos conta aqui que o pai deste menino trouxe este menino para que os discípulos de Jesus orassem por ele, orassem
na busca de uma cura, né? A Bíblia fala claramente para curar, ou seja, porque ele era uma pessoa enferma, porque ele estava doente, porque o diabo trazia enfermidade para ele, tanto queimando no fogo, jogando ele dentro da água, se debatendo, né? Então ele era judiado pelo inimigo. E Jesus mais à frente vai perguntar também quanto tempo, desde quando era pequeno, desde pequeno mesmo. Então, amados irmãos, existe essa força contrária, existe a força do inimigo que está lutando contra também as famílias, as pessoas. É muito importante buscar Jesus, é muito importante buscar a Deus, é muito importante buscar discernimento, sabedoria, para enfrentar. Amados irmãos, aqui a Bíblia vai falar que os discípulos de Jesus, eles não puderam curar o menino, eles não puderam expulsar o demônio. Houve algo aqui que nós vamos agora estudar sobre isso. Por que aconteceu isso? Olha só, acompanha comigo no 14. E quando chegaram a multidão, chegou bastante pessoa, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: olha só, é o desespero de um pai que estava com o seu filho há tantos anos, sofrendo nas garras do inimigo. Então ele colocou-se de joelho diante de Jesus, mas ele já veio reclamando: olha, o meu filho é assim, 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 mas eu trouxe eles para os seus discípulos e não aconteceu nada. Dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, que tem problema, que é problemático e sofre muito. Quando o filho sofre, os pais também sofrem muito mais, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes cai na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Paramos aqui. E não puderam expulsar o demônio. Agora, por que aconteceu isso, amados irmãos? Por que aconteceu? Será que aquele demônio era muito forte? Será que os discípulos não tinham tanta força espiritualmente para acontecer este fato? Olha só, e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula. Olha só, ó geração incrédula. Será que hoje está diferente? Geração incrédula. Olha só, até quando estarei convosco? Até quando Jesus estaria com os discípulos, com aquelas pessoas que estavam ali, porque eles estavam dependendo de Jesus para tudo? Até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Então trouxeram o menino até Jesus e repreendeu Jesus o demônio. Repreendeu Jesus o que estava no jovem, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Olha que interessante. Desde aquela hora o menino sarou. Em outras passagens também vai falar que ele tinha esse problema desde pequeno, né? O Evangelho de Marcos também, o Evangelho de Lucas, vai falar também sobre isso, um pouco mais de particularidades. Então, naquela mesma hora que Jesus repreendeu, Jesus expulsou aquele demônio que estava naquele menino. Aí nós entramos agora, olha só. Repreendeu o demônio que estava no menino e o menino sarou. Aí passou aquele momento, os discípulos ficaram assustados, os discípulos ficaram: mas por que será que aconteceu? Olha só que tremendo que aconteceu, a gente não conseguiu, e Jesus deu uma palavra e saiu e o menino sarou.
ficou curado. Então os discípulos, no 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, olha só, saiu da multidão, Jesus estava em particular já, os discípulos se aproximaram de Jesus para falar com ele, para perguntar, né? Disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Olha só, amados irmãos, quem mexe com cura, quem mexe com libertação, sabe exatamente o que aconteceu aqui. É tão difícil porque tem muitos momentos assim que acontecem nos dias de hoje também, que quando algum espírito imundo manifesta, dá muito trabalho, às vezes muitas pessoas não conseguem expulsar, e chamam outro e outro de outra igreja. Isso acontece, irmãos. E olha só, Jesus vai explicar aqui por quê. Os discípulos estavam interrogando Jesus: por que nós não conseguimos? Olha só, e Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha só, explicando este texto, aqui é onde vai esclarecer por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Jesus, ele fala claramente sobre a pequena fé. Mas a pequena fé, amados irmãos, não se refere exatamente na fé em si. Aqui tem uma analogia que fala sobre o grão de mostarda. O grão de mostarda é pequeno, é pequenininho, né? Mede, não sei, 2 milímetros, eu acho. É pequenininho. Ele é 1 grão de arroz, dá 3 grãos de mostarda, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Mas Jesus, então, ele estava comparando a fé dos discípulos ali naquele momento com esse grãozinho de mostarda, mas como uma semente, porque o grão de mostarda ele é pequeno, mas quando cresce a árvore, ela é grande, ela fica gigantesca. Então Jesus não falava aqui que a fé dele estava pequenininha demais, porque a fé que eles tinham não estava suficiente para aquilo. Mas sabe por quê? Porque a fé colocada nele mesmo não vai acontecer nada. Jesus está explicando aqui que a fé ela tem que ser como uma semente que cresce, que vai crescendo. E Deus ele dá a fé como dom. E essa fé ela vai crescendo conforme a obra. Conforme você vai se dedicando a Deus, Deus vai aumentando a sua fé e vai crescendo a fé. Mas a fé, ela não é no que você está fazendo, não é em você, é no nome de Jesus Cristo, na fé, no poder de Deus. Então essa fé aqui não é como um grãozinho de mostarda, a fé pequenininha. Jesus disse que a fé pequenininha, do tamanho do grão de mostarda, ela pode expulsar o demônio no nome dele hoje, mas no poder de Deus. A nossa fé tem que estar no poder de Deus. A nossa fé não tem que estar na nossa força, porque nós somos ungidos. Não, a fé tem que estar em Deus, no poder de Deus. Mesmo sendo pequenininha como o grão de mostarda, ela é como semente
A fé aqui é como semente, aprenda. E são analogias, porque, como ele fala aqui, ó, de um monte, né? Uma montanha passa daqui para colar. Isso é analogia. Você vai lá e vai ficar lá a vida inteira. Um monte, sai daqui para lá, um monte, passa daqui para lá. Jesus não está falando isso. Se for ao pé da letra, você não vai entender nada. Por isso que é necessário a revelação de Deus. Se a fé for do tamanho do grão de mostarda, no poder de Deus, tudo vai acontecer. Nada vos será impossível. Mas é necessário estar no poder de Deus com uma fé que vai crescendo como semente, como essa semente, como um grão de mostarda, que ela é pequena, mas quando ela se espalha, aquele pé, ele torna gigante, grande. Então era isso que Jesus estava falando, e eles não tinham essa fé, eles não conseguiram expulsar, porque não tinha fé, a fé estava pequena, a fé deles não foi suficiente. Ah, mas será que o demônio era muito forte? Não, não era o demônio que era muito forte, ao contrário, eles que estavam muito fracos. Mesmo andando com Jesus, mesmo estando do lado de Jesus, eles ainda estavam cheios de problemas. Mesmo estando ao lado do mestre, sendo ensinado pelo mestre, eles ainda não tinham conversão genuína, verdadeira. Tanto é que nós sabemos o que aconteceu depois, né? Judas traiu, o outro negou, os outros abandonaram. Então, foi isso. Eles não conseguiram fazer a obra ali, e mesmo Jesus ali do lado. Ele falou, olha, geração incrédula, vocês são incrédulos, não crê, não tem fé, a fé é muito pequena, não vai conseguir. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo que a fé pequenininha como o grão de mostarda não quer falar sobre a fézinha pequena, não. Está falando que se você tiver esse pouquinho de fé no poder de Deus, nele, vai acontecer. Vai acontecer. Agora, se você tiver uma fé grande, mas em você mesmo, não vai acontecer nada. Não vai acontecer, não vai sair, vai rir na nossa cara. Porque é no poder de Deus que se expulsa o demônio. Não é na sua força, não é porque você é ungido, ungidão, não é. É no nome de Jesus Cristo. Lógico que é necessário uma consagração, uma pessoa separada para Deus, é necessário, mas eles estavam cheios de arrogância no coração, os discípulos. Um pouquinho mais para frente, vai falar que ele estava perguntando quem que era o maior no reino de Deus, no reino dos céus, que é a partir ali do 18, que eles vinham pelo caminho discutindo entre eles. Perdão, discutindo entre eles, olha só, os discípulos de Jesus estavam discutindo entre eles quem que era o maioral entre eles, quem que é o bonzão, quem que era o mais ungidão. Então isso tem hoje nas igrejas. Por que não flui a unção? Por que não flui nada, a oração não flui? Por que não expulsa demônio, não acontece nada? Por causa da vaidade. Eles estavam cheios de vaidades, discutindo quem que era o maior, quem que era o melhor. E Jesus, com toda a sua humildade, chamou eles e falou assim, ó, vem cá, vocês estão discutindo quem que é o melhor? O melhor é essa criancinha aqui, ó, é o maior de todos. Olha como Jesus é sábio. Chamou o menininho e colocou no meio deles e falou, olha, você, Pedro, você não é o maior não, você não é o melhor, você também não, você não é o mais santo, você não é o que prega mais bonito, você que canta, nada disso. Esse aqui, ó, quem se fizer como este menino,
este será o maior do reino dos céus. Então foi por isso que não aconteceu a cura daquele menino, porque os discípulos estavam cheios de vaidade. Olha só no último versículo que nós vamos estar ministrando, olha só. Aí Jesus continuou falando para eles, olha, presta bastante atenção agora, olha só, vai vir mais revelação. Mas esta casta de demônios, olha só, mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo... Vamos lá, igreja, mais uma vez, você que está em casa. Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ok, então vamos lá. Então os demônios são muito poderosos, são muito fortes, que é necessário jejum e oração para tirar eles? É assim que está falando aqui? Vamos aprender hoje. Não são os demônios que são poderosos, são fortes. Não. O problema aqui está em quem não faz oração, em quem não jejua. Sabe por quê? Olha só, olha que tremendo a revelação na palavra. O problema estava nos discípulos, não no demônio que era muito forte. Estava nos discípulos, porque eles estavam cheios de vaidades, brigando entre eles. Quem que era o melhor, o maior, o mais importante deles, quem que seria o líder? E o demônio falou, não dá, não sai, porque vocês não estão preparados para me expulsar. Não tem como sair. Por quê? Porque está cheio de vaidade, o coração do obreiro está cheio de ambição, querendo ser o melhor, querendo ser promovido, brigando entre si, e assim estavam eles. Aí, Jesus falou assim, ó, mas essa caça de demônios, elas não saem fácil assim. Sabe por quê? Porque vocês não jejuam, você não está fazendo oração. Para que serve o jejum e a oração? Para fazer bonito? Para falar para os outros, estou fazendo jejum, estou fazendo oração, sou o que jejua todo dia. Não. A oração é intimidade com Deus, se aproximar de Deus. E o jejum é para quebrar a carne, para quebrar o eu, para quebrar o ego. E eles não estavam fazendo. Por isso que Jesus falou, geração incrédula. Então, não é a casa de demônio que é forte, que você não consegue expulsar, não. O problema não está lá, o problema está em nós, está no nosso interior. O problema está na nossa vaidade. O problema está que nós não imitamos Jesus. Nós estamos imitando mais o mundo do que Jesus. Aí vai expulsar o demônio não sai, debocha da cara. Quantas pessoas estão aí na obra de Deus, mas cheio de vaidade, se achando um maioral, que sabe de tudo, doutor da angiologia, arcanjos. Aí o demônio vai manifestar, não sai. Não sai por quê? Porque essa caça só sai se nós jejuarmos e orarmos, se nós quebrarmos a nossa carne, se nós formos humildes, se nós formos dependentes de Deus, se nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus para ser exaltado no tempo oportuno. Mas não quer andar segundo a carne e quer fazer a obra de Deus, quer andar segundo as coisas deste mundo e quer fazer a obra de Deus, quer andar de qualquer maneira e quer fazer a obra de Deus. Não tem jeito. Então, meus amados, a revelação é essa. Eles não conseguiram expulsar porque eles eram carnais. Os discípulos estavam na carne, brigando entre si, mesmo estando com Jesus, eles estavam empinados ali, porque eles andavam com o mestre. A multidão elogiava Jesus, só que Jesus era humilde, não se importava com isso.
Mas eles andavam do lado, eles pegavam um pouquinho daquela fama e eles cresciam. É tipo uma pessoa bem famosa que tem um motorista. Aí o carro passa, vai todo mundo em cima do carro. O motorista se acha. Às vezes ele acha, eu sou famoso aqui, todo mundo em cima aqui. Mas é o cara que está lá atrás, que está guiando. É o famoso, é ele. Às vezes o cara é mais humilde do que o que está dirigindo. Então, amados, a palavra para nós hoje, nós que somos obreiros de Deus, que servimos na obra, que fazemos uma obra de cura e libertação, quando isso acontece, é a vaidade do homem que está imperando. Aí não acontece nada, não vai sair, não vai obedecer. No nome de Jesus, vou expulsar e vai acontecer isso. Não acontece nada. Tem muitas pessoas que o título não vai servir de nada. Nem título de pastor, nem título de missionário, nem título de apóstolo, nem de nada. Não serve de nada. Se nós não estivermos em Deus, sujeitos a Deus, não vai acontecer nada. Você vai orar, você vai pregar bonito, você vai louvar, você vai estender a mão lá, não vai acontecer nada, porque estamos operando o nosso próprio ego, a nossa própria carne, e não acontece nada. E foi por isso que os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio, simplesmente assim. Não é porque a caça de demônios só sai com jejum e oração, não é porque eles tinham a fé pequenininha, não, é porque a fé deles pequena não estava no poder de Deus, e eles não estavam jejuando para quebrar a arrogância deles, para quebrar a carne, porque para fazer a obra de Deus no Espírito, é necessário estar em Espírito. Amados irmãos, mais uma revelação para nós. Eu e você, hoje nós somos uma pessoa, mas nós temos dentro de nós dois, um espírito e um que é carnal, porque o velho homem ainda está dentro de nós, habita em nós o velho homem e o novo homem. O velho homem está brigando para ir para as coisas lá do mundo, e o novo homem está brigando para as coisas do espírito, e o velho homem para as coisas da carne. É como se fosse uma casa, tem dois inquilinos lá, um da carne e um do espírito, e tem essa briga que é constante. Essa briga é interior, essa briga é você mesmo com você mesmo. Se você alimentar mais a carne, vai cair para as coisas carnais. Se você alimentar mais o espírito, vai pender para o lado de Deus, e vai crescer, e vai conseguir fazer, e vai se consagrar, e vai jejuar, e vai orar, e vai acontecer coisas maravilhosas, e Deus vai se revelar para você, e vai ver anjo voando, aleluia. Mas se for para o lado da carne, vai cair, vai ficar caído, vai ser derrotado, porque a velha natureza aí está. Experimenta um pouquinho para você ver, dá um pouquinho de chance para a velha natureza, para ver se não vai se afundar, seja pastor, seja quem for, tenta matar isso todos os dias, que isso é matar a carne. Para isso está o jejum, está a oração, para ter intimidade com Deus, e o jejum para destruir, matar o nosso ego, a nossa carne. É a única maneira. Porque diabo nenhum vai fazer graça com a sua cara, não vai, porque vai cair por terra, vai cair de joelho na sua frente, não para que você se engrandeça, não, para a glória de Deus. É isso. Então, amados irmãos, simplesmente Jesus falou: olha, vocês são incrédulos, vocês ainda não estão realmente na minha presença. Olha só, até quando sofrereis,
A sua fé é pequena, ela não é uma fé que está sendo plantada, não é uma fé como semente que ela vai crescer. Qualquer coisinha te abala, porque você ainda não converteu. É isso. Então, meus amados, fechando, antes nós pensávamos que era por causa da fé pequenininha, que a fé tem que ser maior. Não, a fé ela vem de Deus, é um dom, amados irmãos. E nós pedimos fé, Deus vai aumentar. Ela tem que ir crescendo como semente. E essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. O problema não está lá no demônio, não. O problema está nas pessoas que estão expulsando. Que as pessoas têm que estar mais consagradas ao Senhor. Dessa maneira, jejum para quebrar a carne, tirar toda a arrogância, para deixar mais sensível a voz de Deus, deixar mais perceptível as coisas de Deus. Se nós jejuarmos, se nós orarmos, se nós buscarmos, nós vamos estar muito mais próximo de Deus. Você vai ver até anjo voando aí, depois você me fala. É assim que vai acontecer. Então é necessário, amados irmãos, que o poder, a força não estava em demônio nenhum, não, em caça de demônio nenhum. Então fica bem explicado hoje que o problema estava nos discípulos. Então os problemas de hoje estão em nós. Não é nada que o diabo é forte, que o demônio não sei o que, não. O problema está em nós. Se nós consagrarmos, se nós buscarmos mais, jejuarmos, orarmos, baixar nossa bola, né? Gospel, colocar lá no chão e buscar a Deus de todo o coração, se sujeitar ao Senhor, é o que vai acontecer. Nada vai ser impossível para nós. E tudo vai ser favorável na sua oração, na sua fé e no poder de Deus operando a favor do reino, porque de maneira nenhuma Deus vai te envergonhar em toda a obra que for feita em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Se puder compartilhar, por favor, compartilha, para chegar até alguém que está precisando de ouvir. Glória a Deus. Vamos orar? Amém, gente? Deixando, amados irmãos, de cada dia nós aprendemos um pouquinho mais, que essa palavra venha para obreiros, pastores, missionários, intercessores, porque uma hora vai manifestar um demônio na sua frente. E você vai entender claramente essa palavra. O que é necessário para essa obra em Cristo Jesus, no nome de Jesus, no poder de Deus. Pai, nós, diante do Senhor, colocamos esta mensagem, esta palavra, colocamos cada irmão, Pai, porque a maioria que estão aqui são que faz obra, são pessoas que estão buscando no Senhor. E nós aprendemos que os discípulos, ó Pai, mesmo estando com Jesus ali, eles ainda não tinham a fé necessária para aquela obra, e não estavam se preparando. Até mesmo ele disse: até quando estarei eu convosco, geração incrédula? Ó meu Deus, que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, que o Senhor nos permita, Senhor, buscar mais e mais, em jejum, em oração, que possamos, ó Pai, crescer, buscando em fé no Senhor, e que nenhum momento assim, Senhor, possamos ser envergonhados, porque aqueles que se humilham diante do Senhor, Ele é exaltado, assim diz a Tua palavra. E também, ó Pai, esses discípulos, depois que eles se converteram, fizeram grandes obras, assim como Pedro, grandes obras na pregação, também na oração, milagres e maravilhas. Ó Senhor, que nós possamos seguir este caminho também, na Tua presença, no nome de Jesus e no poder e autoridade que tem este nome, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, os meus irmãos, as minhas irmãs. Que o Senhor possa estar, Senhor, a cada dia nos capacitando mais e mais na Tua palavra, na verdade do Teu Evangelho. Assim agradecemos, meu Pai.
Assim entregamos as tuas mãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe. Possam ter uma semana abençoada, uma semana de vitórias. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe. Quem puder pode estar compartilhando a palavra de Deus. Amém? Faça a obra do Senhor como missionário do Senhor. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.